E aí, galera, retornando ao nosso assunto, falando agora então sobre o gênero épico. O gênero épico é a narrativa em versos, que apresenta um episódio heróico da história de um povo. Vale ressaltar aqui, tá, dentro do gênero épico, que as narrativas, tá, eles mostravam um acontecimento histórico protagonizado por um herói, que é celebrado num estilo solene e grandioso, tá? Então não é só um episódio heróico, né? Não é só um acontecimento heróico. Existia por trás de todo esse acontecimento uma pessoa ou pessoas, no caso, que era considerado um herói ou heróis para que essa história do povo fosse enaltecida. Então, na estrutura épica, nós temos o narrador, o qual conta a história praticada por outros no passado, a história, ou seja, a sucessão de acontecimentos, sucessão de fatos, as personagens em torno das quais giram os fatos, o tempo, o qual geralmente se apresenta no passado, e o espaço, que é o local onde se dá a ação das personagens. Então, é fundamental que vocês consigam absorver sobre o gênero épico, que não é somente uma narrativa histórica e heróica, mas que por detrás de tudo isso existem elementos como esses que eu pontuei em vermelho, tá? O narrador, a história, as personagens, o tempo e o espaço. O gênero épico, ele aborda o mundo exterior, o contrário do gênero lírico, que aborda o mundo interior e mais subjetivo. Geralmente, com um narrador que conta, em forma de versos, um fato apresentando elementos de espaço, tempo e personagem, conforme vimos anteriormente. Quase sempre carrega um herói que caracteriza as qualidades de um povo, como Camões fez em sua epopeia Os Lusíadas. Então tem aqui uma epopeia, tá? Que no caso é o gênero épico de Camões em Os Lusíadas. Então aí ele faz a divisão através de canto, tá? E aqui então nós temos o canto 9. Nesta frescura, tal desembarcaram já Danaus, os segundos argonautas, onde pela floresta se deixavam andar as belas deusas como incautas. Algas doces, cítaras tocavam, algas harpas e sonoras flautas. Outras, cujos arcos de ouro, se fingiam seguir os animais que não seguiam. Então aqui nós temos elementos, né, de espaço, nós temos elemento de tempo, nós temos personagem, tudo isso está ligado a um gênero épico. Vale ressaltar, só como curiosidade, tá, para aqueles que gostam de histórias, de mitologia, tá, que não somente aqui nós temos os Lusíadas, que conta basicamente dentro desse texto, tá, os Lusíadas surge no Renascimento. Então, no caso, ele é escrito por Luís de Camões, tá? Em uma sociedade bastante diferente daquela que se viu surgir em Ilíada e Odisseia, que é onde eu vou comentar daqui a pouco para vocês. E esse poema camoniano, ele revela a caracterização do herói chamado Vasco da Gama, que tinha como objetivo de exaltar a bravura do povo lusitano, que é representado por ele no poema. E por que eu falo em Ilíada e Odisseia? Porque foram duas obras fundamentais, essenciais, tá? Para que as epopeias tornassem-se clássicas dentro desse período, tá? Então nós temos, por exemplo, em Ilíada, que nos conta o último ano da guerra de 10 anos travada pelos gregos, tá? Chamado Aqueus, contra os troianos. Então o título deriva do nome grego, tá? Que significa a cidade de Troia, Ilion. Então isso vai acontecer em Ilíada. E é claro, né, um conflito histórico, que é o pano de fundo para o poeta desenvolver, o núcleo da sua narrativa, e a ira de Aquiles, que após diversas peripécias, ele mata Heitor, que é filho do rei de Troia, e vence a guerra para os gregos. Logo, a Ilíada, digníssimos, é um poema sobre a guerra, sobre as atitudes heróicas e os sofrimentos que ela desencadeia. Já em Odisseia, tá?
O Odisseu, que Ulisses é a forma latina e mais conhecida do nome desse herói, é um texto do herói da segunda epopeia homérica de Odisseia. Então ele retorna da guerra de Troia, tá isso em Odisseia. Ele retorna da guerra de Troia, no qual teve o papel decisivo. Foi ele quem teve a ideia de presentear os inimigos com um cavalo de maneira dentro do qual estavam escondidos os guerreiros gregos. Em sua volta para Ítaca, cidade onde o esperam a esposa Penélope e seu filho Telêmaco, ele enfrentará muitos perigos e sofrimentos. E ao contar essa viagem, a Odisseia ela retrata de modo mais próximo a vida cotidiana dos gregos, a maneira como eles viviam. Então, para quem gosta de mitologia grega, tá? Ilíada e Odisseia de Homero são obras essenciais, tá? Para essas chamadas epopeias clássicas ou epopeias primárias, porque foram as primeiras que vieram dentro desse contexto e dentro dessa época, ok? Ainda assim, no gênero épico, há a presença de figuras fantasiosas que ajudam ou atrapalham no curso dos acontecimentos. Quando as ações são narradas por versos, temos o poema épico ou epopeia. E dentre as principais epopeias, como acabei de citar, temos Ilíada e Odisseia de Homero. Vamos para o gênero dramático. No gênero dramático, tá, os textos eles são representados no palco, ou seja, no teatro. Então nós temos aí tragédia, uma classificação, que fato trágico que provoca a reação de medo ou compaixão, por exemplo, Édipo Rei, de Sófocles. Na comédia, surge a satirização dos costumes sociais, então um exemplo deles é O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. No drama, envolve a tragédia e a comédia, e um exemplo de Eles Não Usam Black Tie, de Guarnieri. Na farsa, é uma pequena peça que critica a sociedade e seus costumes. Então existe um exemplo aí que é a farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente. Caso eu não me engano, tem um trecho no livro de vocês. E O Alto, que é uma peça breve de tema religioso ou profano, de aspecto moralista. E o exemplo é O Alto da Barca do Inferno, também escrita por Gil Vicente. Então, cada uma dessas obras, tá, ou peças, elas tinham uma classificação. Aí eu trouxe para vocês perceberem aqui um pouquinho dessa diferença, o trecho de Chapeuzinho Verde de Jô Soares, tá? Então você tem aí no texto um pouco mais de detalhes sobre o que deve ser realizado dentro desse palco, tá? Então, por exemplo, um cenário, o interior. Então vai ser uma noite, teria uma delegacia de polícia, o distrito do Bosque e um setor de contrabando de biscoitos. Tem um locutor em off, ou seja, ele não aparece, apenas a sua fala, né? Como se estou te dando um exemplo, como se fosse a minha pessoa. Eu não apareço no vídeo, mas vocês conseguem perceber que é a minha voz. Então, o caso da menina do Chapeuzinho Verde é uma história real. Apenas a cor do Chapeuzinho foi trocada depois da queda do Muro de Berlim. Então, você tem toda uma estrutura, tá? Vale ressaltar que nesses textos teatrais deveria ter a questão da encenação, uma impostação, tanto de voz quanto de gestos, tá? De postura dentro do palco e de postura também na hora da narração, tá? Então, esse é um texto, ou melhor, um trecho, né, do texto teatral denominado Chapeuzinho Verde. E nós partiremos agora para as nossas atividades. São os exercícios, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esses três gêneros. Tá? Vale ressaltar que esses três gêneros literários encontram-se no livro de vocês de maneira bem mais detalhada e minuciosa. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar na plataforma. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus.